Bom, para quem nos acompanha, a gente está analisando um escopo bem específico de um material educativo infantil hoje. Aham. É a lição da Escola Sabatina dos Infantis, programada para o segundo trimestre de 2026. E mais precisamente, a gente vai focar toda a nossa atenção no estudo de caso da semana 5. Isso, só na semana 5. Exatamente. E o que me deixa fascinada imediatamente nesse texto é a recusa em subestimar a capacidade emocional de quem lê ou de quem está ali escutando a história, sabe? Com certeza. Eu fiquei impressionado com isso também. A ideia central, tipo, a grande âncora dessa semana de estudos, é a paz. O texto fundamenta isso lá no conceito de João 14, versículo 27. Sim, que é um texto clássico sobre o tema. Muito clássico. Só que, sabe, geralmente, quando a sociedade pensa na palavra paz, a imagem que vem à mente é quase anestésica, né? Total, aquela coisa zen. Exato. Tipo, a figura de um lago completamente plácido, alguém meditando em silêncio absoluto no topo de uma montanha. Uma ideia de passividade pura, de ausência de qualquer atrito. E aí que a coisa muda de figura. Muda muito, porque a narrativa escolhida para ilustrar essa paz, que é a jornada épica de Jacó voltando para casa, olha, passa muito, mas muito longe dessa calmaria. Passa longe porque o material meio que desconstrói a ideia de que a paz é o nosso estado natural, sabe? Ou um vácuo onde nada de ruim acontece. Aham. Ao longo dessa narrativa, a paz é retratada como algo que exige ação intencional. Ela exige um enfrentamento direto de problemas reais e, no clímax da história que a gente vai analisar, exige até mesmo uma luta física intensa. Uma briga corporal mesmo. Sim, o texto propõe para a criança que a paz é uma conquista suada e não o brinde que cai do céu de graça. É muito profunda. E para a gente entender essa mecânica de como a paz é construída, a gente precisa olhar para o espelho retrovisor da vida de Jacó logo no comecinho da narrativa. Isso, voltar um pouco. Porque a história não começa no momento tranquilo. Pelo contrário, começa no meio de uma fuga desesperada. Jacó está fugindo de um conflito gigantesco com o sogro dele, o Labão. Uma tensão enorme. Uma tensão absurda. A cena descrita é de uma caravana imensa, cara. Tem ovelhas, camelos, jumentos, a família inteira, todo mundo se retirando em segredo rumo a Canaã. E um segredo que não dura muito tempo, né? Porque Labão descobre a fuga uns 3 dias depois e a reação dele é de pura fúria. Ele fica louco. Sim, ele monta uma perseguição implacável que dura 7 dias. Pense na carga psicológica disso. É uma maratona de raiva. Exatamente. É uma semana inteira de raiva fervendo ali na estrada, uma panela de pressão prestes a explodir quando essas duas forças inevitavelmente se encontrarem. A narrativa constrói esse cenário para mostrar que o conflito externo atingiu o ponto de ruptura. Só que aí acontece uma intervenção antes do embate. O relato menciona que Deus aparece para Labão num sonho. E a mensagem é muito, muito direta, tipo, deixe Jacó em paz. Um aviso bem claro. E a reviravolta é que, quando eles finalmente ficam frente a frente ali no deserto, o derramamento de sangue não acontece. Em vez disso, ocorre um diálogo. Eles conversam. E olha, esse momento de diálogo é crucial, tanto para o desenvolvimento cognitivo infantil, quanto para a nossa compreensão adulta sobre a gestão de crises. Com certeza. Eles conversam e decidem selar um acordo de não agressão. Mas a genialidade de como a fonte traduz isso está na ação física que vem logo em seguida. Eles não apenas trocam promessas verbais e vão embora. Eles constroem uma barreira física, né? Isso. Uma pilha de pedras enorme. Isso. O famoso altar de Mispá. O texto explica para as crianças que significa uma coluna para nos lembrar. Cara, é fascinante porque isso me remete muito à forma como a gente lida com conflitos complexos até hoje, sabe? Tipo, no mundo corporativo, jurídico. Ah, sim, de documentar tudo. Exato. Quando duas partes estão num litígio super desgastante e finalmente chegam a um acordo, ninguém confia apenas na palavra falada. É preciso assinar um contrato, reconhecer firma, estabelecer multas ali no papel. Não dá para deixar só no boca a boca. Nem pensar. E essa construção de pedras no meio do deserto é o equivalente antigo a um contrato irrevogável, sabe? É uma demarcação territorial e psicológica que grita, tipo, daqui não passará mais nenhum ressentimento. É a materialização de um limite.
de uma fronteira. Para uma criança pequena, o conceito abstrato de fazer as pazes pode ser muito vago, muito solto. É verdade. Mas entender que uma pilha de pedras significa um limite intransponível torna essa ideia muito tangível. O que o texto ensina aqui é que a verdadeira paz frequentemente começa com a escolha consciente de não revidar e de estabelecer limites claros. E Laban estava furioso, né? Armado para a guerra. Tava, mas escolheu usar palavras. A paz, na sua primeira camada nessa semana de estudos, é apresentada como a ausência de brigas gerada por uma intenção muito deliberada. Certo, então Labão fica para trás junto com a pilha de pedras, a ameaça externa foi neutralizada, a lógica imediata ditaria que Jacó soltaria um suspiro de alívio e a viagem seguiria num clima de festa. Fim do problema, né? Seria o fim do problema, mas a transição que o material faz aqui é impressionante, porque nos leva por um território de psicologia muito cru. Resolver um conflito externo, claramente, não desliga o interruptor da ansiedade interna. De forma alguma. A narrativa mostra que, assim que o problema com o sogro desaparece no retrovisor, uma ameaça muito mais antiga e muito mais profunda surge no horizonte. O passado cobrando a conta. Exato. Jacó começa a se aproximar de Canaã, ele vê as colinas verdes, sente aquele conforto fugaz de estar chegando perto de casa, mas isso evapora quase instantaneamente. A memória toma o controle total ali. Sim, ele se recorda do irmão dele, o Esaú, e o texto usa uma imagem muito forte, a lembrança das palavras duras e do punho cerrado de Esaú. A bagagem emocional não sumiu, só mudou de foco. E é aqui que eu preciso levantar um ponto que me deixou bastante intrigado ao ler a fonte, porque é um aparente paradoxo. Qual parte? A narrativa relata que Deus percebe essa preocupação extrema de Jacó e resolve agir de forma sobrenatural. Os olhos de Jacó são abertos para enxergar nada menos que um exército literal de anjos grandes e brilhantes. Marchando ao lado da família dele, fazendo a proteção. Isso. É uma prova inquestionável de segurança, certo? Totalmente. Mas é aqui que eu travo um pouco e queria a sua visão de especialista. A narrativa dá a esse homem a maior garantia possível do universo. Qualquer pessoa pensaria, pronto, estou imbatível, nada pode me tocar. A lógica seria essa. Só que logo em seguida a gente vê Jacó entrando em pânico total de novo. Isso não soa contraditório? Quer dizer, para uma criança lendo isso, não parece que a visão dos anjos foi meio que inútil se ele continua apavorado daquele jeito? Essa é, sem dúvida, uma das partes mais sofisticadas do material, justamente por abraçar essa aparente contradição. O texto poderia facilmente adotar aquela linha bem simplista de que, se há fé, o medo desaparece num passe de mágica. É o que a gente mais vê por aí, né? Sim, mas os autores da lição escolhem um caminho de honestidade brutal sobre a condição humana. Validar o sentimento de pavor de Jacó, mesmo após ele ter visto um exército celestial, ensina uma lição profunda sobre o trauma e o sistema nervoso humano. Peraí, como assim? O trauma sobrepõe a evidência visual dos anjos? Exatamente. A mente racional, ou espiritual nesse caso, viu os anjos e entendeu a promessa de proteção. Mas a mente emocional e o corpo de Jacó ainda reagem aos fantasmas do passado. O tal do punho cerrado do irmão. Sim, esse punho cerrado é uma ameaça visceral, tá ligada ao instinto de sobrevivência dele. O texto mostra que a promessa divina coexiste com a resposta fisiológica ao medo. Uau! Isso diz para quem nos acompanha que a coragem e a busca pela paz não significam a ausência do frio na barriga. É incrivelmente reconfortante perceber que é normal sentir pavor absoluto, mesmo quando a lógica nos diz que as coisas vão dar certo. Essa separação entre a compreensão racional de que estamos seguros e a resposta do corpo que ainda grita perigo é muito real. E já que o pânico voltou a dominar o painel de controle, a narrativa mostra que Jacó decide agir. Ele não fica paralisado. Não, ele não cruza os braços e senta numa pedra esperando que os anjos brilhantes resolvam toda a burocracia por ele. Ele tenta criar uma estratégia super prática para lidar com o irmão. Ele entra num modo que a gente poderia chamar de diplomacia de sobrevivência. Boa definição. O texto detalha a elaboração de uma mensagem de paz para Esaú.
Ele seleciona as palavras com um cuidado extremo, quase cirúrgico, sabe? Ele orienta os mensageiros a chamarem Esaú de meu senhor, né? E a se referir a si mesmo como seu servo. Exato. É uma postura de submissão total, desenhada milimetricamente para desarmar qualquer hostilidade do irmão. Ele tenta gerenciar a crise através da cortesia extrema. É uma atitude muito reconhecível hoje em dia. É como quando a gente passa horas redigindo um e-mail para um colega de trabalho ou um chefe que é conhecido por ser extremamente hostil. Nossa, todo mundo já passou por isso. Sim, a gente mede cada vírgula, apaga qualquer termo que possa soar minimamente passivo-agressivo, lê e relê em voz alta buscando o tom mais suave possível. E pede para alguém ler antes de mandar ainda. Com certeza. Aí respiramos fundo, apertamos enviar e rezamos para que a diplomacia resolva o impasse. Só que no caso de Jacó, a resposta que volta da equipe de mensageiros não é um e-mail educado. Longe disso. Longe disso. Os mensageiros voltam ofegantes com uma notícia aterrorizante. Esaú não está mandando uma resposta verbal. Ele está vindo pessoalmente e está trazendo 400 homens com ele. É o colapso completo da estratégia humana. Toda aquela diplomacia perfeita se desintegra diante de uma demonstração de força esmagadora. Imagina o pânico. E a reação de Jacó, descrita no texto, é de um tremor absoluto, de medo. Ele é engolido pelo desespero e, no meio disso, ele ora relembrando as promessas de proteção que recebeu no passado. Ele busca o que sobrou de esperança. Sim. E essa cena inteira é uma ilustração magistral sobre o peso inegável das nossas próprias ações e consequências. O material não passa pano para isso. O passado finalmente apresentou a conta. E com os juros bem altos. Com juros exorbitantes. A gente tem que lembrar que a raiz desse conflito foi uma mentira, uma enganação arquitetada pelo próprio Jacó contra o irmão no passado. Verdade, ele roubou a bênção. Então, o que o material ensina de forma brilhante, ao não esconder o terror de Jacó, é que o desejo de buscar a paz e o perdão não cria um campo de força mágico contra as consequências. A diplomacia falhou porque o erro original era muito profundo. Exatamente. Aqueles 400 homens marchando na direção dele representam de forma física e totalmente palpável a magnitude do problema que as próprias ações dele criaram. Enfrentar isso parece uma tarefa invencível. Isso prepara o terreno para o momento de maior impacto emocional dessa jornada toda, que ocorre durante a noite, bem às vésperas do encontro definitivo. O ápice da história. Sim. Vamos contextualizar o cenário para a galera que está escutando. O exército de Esaú está se aproximando pela frente. Recuar é impossível. Afinal, ele acabou de erguer aquela coluna de pedra selando um compromisso de não voltar para as terras de Labão. O contrato irrevogável, como você diz. Exato. Ele está completamente encurralado. Aí ele atravessa a família para o outro lado de um rio para tentar protegê-los e fica sozinho no escuro do outro lado. Um cenário muito solitário. Muito. A expectativa natural é que ele passe a noite inteira encolhido tremendo do medo do irmão. Mas o maior obstáculo que ele enfrenta nessa madrugada não é o Esaú. O que se desdobra naquela escuridão é um dos relatos mais densos sobre transformação pessoal que eu já analisei em material infantil. O texto conta que Jacó está lá sozinho, em oração, quando, de repente, braços muito fortes o agarram no pril. Do nada. Não há aviso nenhum. Ele entra numa luta corpo a corpo intensa, presumivelmente acreditando que está sendo atacado por algum soldado da guarda de Esaú ou um assassino sorrateiro ali no escuro. E olha, a gente precisa destacar o quão visceral e tátil essa história se torna nesse momento. Para uma mente infantil processando essa narrativa, a imagem não é de um homem sereno. Não é alguém ajoelhado numa igreja. Nem de longe. Não é um cara de joelhos, orando calmamente em silêncio sob a luz do luar. A narrativa fala de suor, de poeira, de força bruta. É o peso de dois corpos se chocando na terra, sabe? Uma luta muito real. Uma luta física, exaustiva, que não dura apenas alguns minutos. O texto diz que se arrasta por toda a madrugada.
E a exaustão vai consumindo as forças dele, até que a figura misteriosa, que ele pensava ser um inimigo humano, faz o movimento definitivo. É aí que tudo muda. O texto relata que a figura apenas toca o quadril de Jacó e a articulação é deslocada instantaneamente. A dor entra na equação de uma forma incapacitante. E essa dor súbita, que é impossível de ser causada por um mero toque de um ser humano comum, é o que vira a chave na percepção de Jacó, sabe? Ele entende com quem ele está lutando. Exato. Naquele momento de agonia física extrema, ele entende que não está lutando contra um capanga do irmão. Ele percebe que está engajado num combate com o próprio divino. É o confronto final, não com perigo externo, mas com a autoridade suprema e por tabela consigo mesmo. E aqui entra mais um ponto que eu acho fascinante nessa semana 5 e que desafia totalmente o senso comum. Qual parte? Porque, veja bem, diante da descoberta de que se trata de uma figura divina, e estando com o quadril fora do lugar, sentindo uma dor imensa, a reação instintiva e lógica de qualquer ser humano seria largar a pessoa e tentar fugir. Ou pelo menos se encolher no chão em submissão, chorando de dor. Claro, mas o que ele faz? Ele faz o exato oposto. Mesmo quebrado, mesmo mancando de dor, ele se agarra ao adversário com ainda mais desespero e ele grita, tipo, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. É quase um paradoxo. É totalmente um paradoxo. O momento em que ele perde as forças físicas é o momento em que ele ganha clareza mental e decide que não vai mais recuar. E eu te digo, esse paradoxo é a espinha dorsal de tudo que a gente está discutindo hoje sobre a verdadeira paz. Jacó passou a vida inteira sendo um mestre em fugas e truques. Sempre dando um jeitinho. Sempre. Ele usou a astúcia para enganar o pai, enganou o irmão e fugiu. Depois ele lidou com o sogro fugindo também, sempre evitando as consequências diretas das próprias ações. Terceirizando o problema, né? Isso. Mas ali, machucado, coberto de terra, no escuro, ele para de correr. Ele não usa aquela diplomacia toda de senhor e servo que a gente viu antes. Ele confronta sua necessidade desesperada por um perdão e por uma segurança que ele mesmo percebeu que não conseguiria negociar, comprar ou arquitetar. Uau! A atitude de se agarrar e exigir a bênção é a admissão máxima da própria falha e da dependência total. É a manifestação mais física e dolorosa do arrependimento verdadeiro. Que imagem forte para se passar para uma criança. A tensão interna só se resolve através dessa exaustão genuína quando ele admite que não dá conta sozinho. E o resultado dessa insistência não é um simples consolo verbal. Deus não vira para ele e fala, tá tudo bem. A resolução se materializa de uma forma muito mais profunda. Ele recebe um novo nome. Uma nova identidade. O texto explica que ele passa a se chamar Israel, que carrega o significado de um príncipe abençoado, alguém que ganha uma posição de liderança especial ali. E pensa no simbolismo disso para as crianças. É muito didático. O nome antigo, que historicamente era associado a engano, manipulação e fuga constante, fica enterrado ali na margem daquele rio escuro. A pessoa que levanta quando o sol nasce, ainda que esteja mancando por causa da lesão no quadril, é um homem com a identidade reescrita. É alguém que finalmente fez as pazes com o divino e com as suas próprias falhas. E olha como isso muda tudo. Essa mudança de nome sintetiza o arco evolutivo dele. Porque ele ainda tem que encarar o irmão de manhã, né? Sim. Ele está pronto para encarar Esaú, não porque ele bolou uma nova estratégia diplomática mirabolante ou porque o exército de 400 homens magicamente desapareceu. Ele está pronto porque a guerra interna dele terminou. Que conclusão incrível! Os erros do passado foram confrontados face a face. A lição mais profunda aqui para quem está escutando é que a consciência limpa tem um peso muito, mas muito maior do que a ausência de ameaças. O conflito com o irmão ainda vai acontecer nas horas seguintes. Os 400 homens armados ainda existem no mundo real. Eles estão lá esperando. Estão lá. Mas a forma de Jacó se portar perante eles mudou por completo, porque a fundação de quem ele é foi solidificada durante a noite. Cara, uma construção narrativa monumental. E pensar que tudo isso é direcionado para estruturar a base moral e psicológica de crianças é de aplaudir de pé.
Mas vamos recapitular a magnitude dessa jornada para não perdermos nenhum detalhe essencial, porque foi muita coisa. Vamos lá, é bom amarrar os conceitos. O que a gente viu hoje, focando especificamente na semana 5, foi a desconstrução sistemática da ideia de que a paz é apenas uma inércia pacífica ou a falta de problemas. Para alcançar a paz, foi necessário, em um primeiro momento, estabelecer limites muito rígidos com o Labão. O altar de Mispá? Isso. Exigiu ação, esforço físico de empilhar as pedras e a intencionalidade de não dar continuidade a um ciclo de agressão. E seguindo essa linha estrutural, a gente viu também que a busca pela paz exigiu que ele encarasse de frente a ansiedade crônica. E vimos o quão importante é reconhecer que ter fé nas promessas e enxergar proteção ao nosso redor não impede que o corpo sinta o peso do trauma. É a pura humanização do medo. Muito real isso. Sim. E além disso, a falha retumbante da diplomacia dele ensinou sobre a necessidade de assumir a responsabilidade pelas ações passadas, entendendo que nem sempre boas palavras, por mais educadas que sejam, apagam as consequências de atitudes ruins. E por fim, chegamos àquela compreensão de que a paz, na sua forma mais transformadora, exigiu um confronto direto na escuridão. Exigiu aquela luta corporal exaustiva que expôs a fragilidade do protagonista, culminando ali no perdão e na adoção de uma nova identidade que o preparou para enfrentar o que antes parecia aterrorizante. É um mapeamento completo da resiliência humana diante do conflito. Sabe, analisar textos de fontes como essa nos relembra de que a complexidade emocional da vida não precisa e talvez nem deva, na verdade, ser diluída em explicações muito simplistas para o público infantil. Concordo plenamente. Quando a gente utiliza narrativas densas como essa da luta noturna, a gente consegue ancorar princípios como responsabilidade, coragem e paz autêntica de uma forma que realmente prepara o indivíduo desde cedo para a realidade do mundo. É o oposto de uma visão utópica e alienada da vida, onde tudo dá certo num passe de mágica. Exatamente. E isso nos leva diretamente para uma reflexão final que eu gostaria de deixar para quem está nos acompanhando hoje. Se a gente olhar com bastante atenção para o peso desse novo nome que é dado na história, Israel, a tradição aponta para o significado de alguém que lutou com Deus e prevaleceu. Um guerreiro que enfrentou a si mesmo. Isso. E a reflexão que fica batendo na mente após a gente explorar tudo isso é: será que a paz plena, aquela tranquilidade inabalável, aquela âncora invisível que o material menciona lá nas primeiras páginas, não é na verdade o troféu que a gente recebe apenas após termos a coragem de entrar na arena? Fica o questionamento. A grande provocação para quem nos escuta é considerar se a paz que tantas pessoas procuram inutilmente através de fugas contínuas ou de isolamento só é realmente encontrada quando a gente para de correr. Talvez a verdadeira paz só se estabeleça quando, finalmente, olhamos para frente, aceitamos o avanço dos nossos próprios 400 homens armados vindos do passado, entramos sozinhos no escuro e decidimos lutar frente a frente com nossos maiores medos e erros. É uma jornada que todos nós temos que enfrentar em algum momento. Sem dúvida, fica esse pensamento para todo mundo continuar digerindo aí. Muito obrigado por nos acompanharem em mais essa análise. Até a próxima e continuem sempre explorando as profundezas das ideias.